Quem é que não gosta de um pouco de conspiração? Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like, don't think that I can't explain it. Olá gente, tudo bom? Meu nome é Cal e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o livro Os Três, da autora Sarah Lotz, publicado pela editora Arqueiro aqui no Brasil. Eu não tenho aquele livro aqui para ficar segurando e tal, porque eu peguei ele na biblioteca da faculdade, então eu vou colocar uma fotinha aqui enquanto eu falo do livro e contar pra vocês um pouquinho do que eu achei. Os Três conta a história de 4 acidentes de aviões que acontecem, um na América, um na Ásia, um na Europa e um na África. Começa o livro contando as últimas experiências de uma personagem americana que está viajando para o Japão para ver a filha dela. Essa personagem ela se chama Pam, mas a história ela se desenrola mesmo a partir do momento que eles descobrem 3 sobreviventes. Um sobrevivente é na América, outro sobrevivente na Europa e outro sobrevivente no Japão. E eles também acreditam que ainda haja um sobrevivente na África, mas isso só lendo o livro para saber se existe ou não um 4º sobrevivente. Inicialmente, ninguém sabe explicar por que essas aeronaves caíram. Se elas despencaram, se foi algo maligno, se foi Deus, se foi ETs. Todo mundo tem as suas superstições, todo mundo acredita em uma coisa ou outra, mas a dúvida fica ainda maior quando eles descobrem sobreviventes, porque eles acham que esses sobreviventes não sobreviveram de maneira natural. Na América, o sobrevivente é um menino que estava viajando com a sua mãe faleceu, e depois da morte da sua mãe nesse acidente, ele vai ficar com a sua avó e o seu avô que tem Alzheimer. Na Europa, sobrevive uma menina que estava viajando com a sua irmã gêmea e seus pais. A partir do acidente, então, ela fica com o irmão do pai dela. No Japão, sobrevive um outro menino que estava viajando com a sua mãe, que faleceu. O seu pai ele é criador de androides, o que se torna muito importante para o desenvolvimento da história do Hiro, que é um sobrevivente no Japão. Este livro ele é contado, ele é como se fosse um livro-reportagem e ele também tem como se fosse um livro dentro de um livro. Não sei se é porque eu faço jornalismo, mas eu gostei muito da maneira com que o livro foi contado, me interessou bastante. São diversos trechinhos onde contam diversas fontes, falam um pouquinho sobre a sua experiência com alguma das crianças que sobreviveram, com um acidente, com familiares, etc. Esse livro também poderia ter o subtítulo embaixo de Os Três como conspiração, porque é totalmente uma conspiração e é muito divertido. Porque você fica muito curiosa para saber o que realmente, por que essas crianças sobreviveram, como aconteceu realmente a queda desse avião. É tudo muito curioso e muito interessante. Talvez o fato de o livro ser meio que um livro-reportagem tenha feito com que algumas pessoas não gostassem da história. Não é tão fácil de ler, digamos assim, não é uma leitura linear. Às vezes você vai ver a fonte X conta de uma coisa que aconteceu há 2 meses atrás, a fonte Y conta de uma coisa que aconteceu há 1 mês, depois vem outra fonte e conta de algo que aconteceu há 5 meses, então então é mais ou menos isso, talvez isso tenha gerado um pouco de confusão, mas eu gostei bastante da escrita da autora, eu demorei muito pra ler esse livro, era a segunda vez que eu tinha pegado ele na biblioteca, na primeira vez eu peguei, aí eu fui ver umas resenhas, umas coisas, só vi resenhas negativas, aí acabei devolvendo, mas aí pensei, não, que eu ia dar uma chance pra ele, adoro a capa do livro, ela é muito maravilhosa. E daí eu vi, comecei a ler, admito que ele foi um livro um pouco devagar pra mim, assim, eu li ele bem devagar, mas eu gostei muito da história, eu gostei muito do final também. É bem confuso o final, assim, eu diria que ele não dá uma resposta precisa do que aconteceu, mas eu gostei bastante, assim. Mas o que mais eu gostei na história foi que você conhece a verdade nua e crua de como a sociedade é interesseira, corrupta, sacana, maldosa, de usar as tristezas ou o sofrimento de alguém pra se dar bem, sabe? Tanto que um pastor nos Estados Unidos, ele acredita que recebeu uma mensagem da Pan, então ele cria toda uma ideia de que essas crianças são os cavaleiros do apocalipse, que o mundo vai acabar e que qualquer tragédia que acontece a partir da queda dos aviões é um sinal de que o mundo está acabando e que só vão se salvar as pessoas que estiverem do lado desse pastor e que forem da religião dele, da igreja dele e tal. Em contrapartida também tem os caras que acham que são ETs de outro mundo, que essas crianças não são normais, e eu admito que eu também acreditei muito que essas crianças não eram normais em alguns pontos, mas também podia ser coisa só da cabeça das pessoas, né, tipo, então essa parte também bastante interessante da história, que você fica na dúvida se os depoimentos que tem neste livro são verdadeiros ou se
pirações assim da cabeça das pessoas e tal. Bom, eu recomendo muito os três. Não diria que ele é um livro para todo mundo. É um livro para quem não tem problema com histórias não lineares, acompanhar depoimentos, pequenas matérias sobre tudo que aconteceu em relação a esses acidentes e tal. Mas eu recomendo mesmo, espero que vocês gostem, que vocês leiam. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!